Oi, meus irmãos, a paz de Deus, que a paz de Deus esteja no coração de cada um de vós. Meus amados irmãos, eu tô gravando esse vídeo aqui hoje, né, para falar um pouquinho sobre crente, sobre servo de Deus aí que não tem hábito, que não gosta de ler a Bíblia, né, que não gosta de ler a palavra do Senhor. Então, meus amados irmãos, eu peço que vocês, antes, né, de eu falar sobre esse assunto, que são novos por aqui, que se inscreva no meu canal, ative o sininho de notificação, porque assim que eu estar gravando vídeos novos, né, o YouTube vai estar te avisando. Também comentem aí, deixa o comentário de vocês. Se tiver alguma dúvida, meus irmãos, podem estar comentando sim aí, que eu vou estar respondendo cada um de vocês com muito amor e carinho. Então, gente, vamos lá falar sobre esse assunto. Meus queridos irmãos, exceto pessoas, né, certos irmãos aí que são analfabetos, eles não sabem ler, aí tudo bem, né? Mesmo assim, se tiver como peça para alguém, um netinho, ou um sobrinho, ou irmão, algum parente para ler para você, sempre que tiver um tempinho disponível, porque ler a palavra do Senhor te alimenta, né? Às vezes tem servo de Deus aí que só tem o hábito de ler a Bíblia na igreja, quando o irmão, quando o ancião ou o cooperador, como alguém do ministério, né, ou se você é de outra denominação, seu pastor, ou de outra denominação, eu não sei como é que você chama lá, né, quem está na frente do ministério, pede lá para você abrir o versículo e o capítulo da Bíblia e você só lê naquele momento. Muitos nem lê, apenas abrem ali. E muitos ainda nem acham, porque não tem um hábito, né, de abrir a Bíblia. Tem irmãos que quando pedem lá, abre a Bíblia em Mateus capítulo 1, versículo 16, passam o tempo todo procurando porque não tem um hábito, não sabe onde se encontra mais ou menos onde que estão os livros da Bíblia, né? Porque geralmente as pessoas que têm o hábito de ler já vai em cima. Ah, o livro de Mateus está no meio, né? Aí o de Gênesis está no começo, né? Apocalipse está no fim, porque já conhecem a Bíblia, né, meus irmãos? E o que eu quero falar para vocês hoje é isso. Leiam a Bíblia, medite na palavra. A Bíblia é como se fosse a boca de Deus, é o manual da tua vida, né? Não viva apenas daquele. Se o irmão chega ali na igreja e fala assim, abre o capítulo ali, versículo ali, não fique só ali. Quando você chegar em casa, se tiver um tempinho no mesmo dia, leia aquela palavra, medite ali, leia o capítulo todo, o versículo todo, né? Veja o que Deus vai falar com você através daquele capítulo da Bíblia. É como se fosse, meus amados irmãos, uma escola. Quando você está estudando, né? Tá passando aquele assunto ali na escola, e aí a professora passa, ou o professor passa a atividade para casa, o dever de casa, é uma revisão para você botar em prática, escrever, para você lembrar aquilo que você aprendeu na escola. Então tenha isso como um dever de casa, uma atividade na tua vida, do dia a dia. Tenha hábito de ler a palavra do Senhor, porque isso vai te alimentar, né? Seu espírito vai se alimentar da palavra de Deus. Se você não tem um hábito de ler a Bíblia, você fica uma pessoa vaga, né? Você fica só naquilo que as pessoas passam para você. Mas você, meu irmão, pode ter seus próprios conhecimentos, suas próprias experiências com Deus através do seu manual, que é a Bíblia Sagrada, né? A palavra de Deus. Então, gente, não esqueçam disso, meus irmãos. Eu quero falar para os irmãos. Eu tenho o hábito, sim, sempre quando eu estou na igreja, que vem a palavra ali, o capítulo e o versículo da Bíblia, eu sempre marco ali aquele capítulo, aquele versículo da Bíblia. Quando eu chego na minha casa, quando eu não tenho tempo de ler no mesmo dia, geralmente eu deixo para ler no outro dia com mais calma, algum momento que eu esteja ali no meu quarto, né, mais tranquila, e eu vou meditar na palavra, eu vou ler aquele capítulo todo, leio todo o capítulo, não leio só aquele versículo que foi ali colocado no sermão da igreja, eu leio todo o capítulo. Eu gosto muito de ler a palavra do Senhor, já li a Bíblia toda, gente. Inclusive, eu vou dar uma dica aqui para vocês, né? Vocês que querem começar a ler a Bíblia, a palavra de Deus agora, ler o livro da Bíblia todo, comecem a ler do final para o começo, gente. É uma ótima dica, do Novo Testamento para o Antigo. Eu acho que vocês vão conhecer melhor a Bíblia. Isso é apenas uma opinião minha, né? O que eu acho que melhor, desculpa, melhor para ler, mas se você achar que é melhor começar de Gênesis a Apocalipse, fica ao seu critério, né? Eu sempre gosto de começar do livro de Mateus. Quando eu começo a ler a Bíblia, eu leio primeiro o Novo Testamento todo, começo do livro de Mateus a Apocalipse. Depois eu volto de Gênesis, né, até parar em Mateus. Mas
fica ao critério de vocês. Mas o que eu quero falar para meus irmãos é que você tem que ter o hábito, gente, de ler a palavra do Senhor, porque a Bíblia é o pão que nos alimenta todos os dias, a palavra de Deus, né? É um manual, né? Tudo que está escrito na Bíblia é os princípios que nós carregamos para a vida toda. Ah, porque você sabe que você não pode mentir porque está na Bíblia, porque você sabe que você não pode adulterar porque está na Bíblia, né? Porque você sabe que você tem que honrar teu pai e tua mãe porque está na Bíblia, né? Porque você sabe que você não pode furtar nada de ninguém roubar, né? Porque está na Bíblia. Então, tudo que está na Bíblia é o manual da tua vida, o manual do teu caráter, né? Deus deixou aquilo para você meditar na palavra, para você conhecer as escrituras sagradas. E cada um de nós cristãos temos os deveres de ler a palavra de Deus para conhecer e se alimentar, né? Quanto mais você busca conhecimento, quanto mais você busca aprendizagem através da palavra de Deus, você fica forte na presença do Senhor. E você fica forte, então o pecado, ele acaba se afastando de você. Porque quando você está forte em espírito, os pecados carnais, eles estão longe. Você se afasta deles, né? Você não se aproxima, porque a palavra de Deus te fortifica, o pão te alimenta. Vocês entendem, meus irmãos, que eu quero falar para vocês? Tenham o hábito de ler a Bíblia, tenham um tempinho para ler a Bíblia Sagrada, procure sempre meditar na palavra de Deus. Antes de vocês lerem a Bíblia, meus irmãos, orem ao Senhor, tenha comunhão, não pegue o livro da Bíblia como se fosse qualquer livro. Pegue a Bíblia como um livro sagrado. Aqui é a palavra de Deus. Já pegue com reverência, já pegue já com comunhão. Pegue a Bíblia como se fosse a boca de Deus falando com você. Que eu tenho certeza que Deus vai falar tremendamente no seu coração através da palavra dele, que é a Bíblia Sagrada. Meus irmãos, o vídeo é curtinho, meus amados. É só para falar para vocês um pouquinho, né? Dar uma dica para vocês de como que eu leio a Bíblia, como é bom você conhecer a palavra de Deus, como é bom você conhecer as escrituras sagradas, as histórias da Bíblia, né? Que são todas verídicas. E assim, quando você chegar lá na igreja que vinha a palavra lá, abra o livro em Gênesis, versículo 1, capítulo 16, ou tipo assim, capítulo 5, versículo não sei o quê. Vai abrir lá o livro e você já sabe mais ou menos onde estão os livros ali da Bíblia, que você já tem a prática, o hábito, né? E fora isso, que você vai estar bem forte e firme na presença do Senhor e vai fugir do pecado. E o pecado não vai lhe alcançar. Então, meus amados irmãos, eu vou ficando por aqui. Fique com Deus e um beijo no coração de cada um de vós.